Olá, 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 olá! Começamos mais um Senta que lá vem história. Exatamente, mais um Senta que lá vem história e hoje nós continuaremos, claro, como toda semana nós trazemos aqui um convidado, uma convidada especial para falarmos, para trocarmos uma ideia, para conhecermos melhor as pessoas. Claro, porque você sabe, né? Como eu sempre digo, toda história merece ser contada. Exatamente. Toda história merece ser contada. E hoje a nossa história vai se passar mais assim, lá para o mapa do Brasil, mas lá para cima. Sim, eu tô aqui toda de verde aqui basicamente hoje, da sorte. É verde da sorte para conversar com ela que já entrou aqui, já está conosco, já vou chamá-la e a... Opa, me engasguei. Me engasguei comigo mesma, como se diz. Mas, se você não conseguir acompanhar todo o episódio ao vivo hoje, não se preocupe, porque depois vai ter o podcast e também vai para o canal no YouTube. Mas não se esqueça, tá bom? Mas eu quero que você fique aqui com a gente para você acompanhar ao vivo e ter todas as histórias, fazer as perguntas, ver realmente, me ajuda aí para a gente conversar. Eu vou chamá-la agora que ela já entrou. Deixa eu adicionar aqui, deixa eu ver. Aqui. Hoje é a Silvia Martin. Eu pego muito no pé dela, né? Eu já conversei com ela pela editora Legado na semana passada ou retrasada, né, Silvia? Tudo certo? Tudo certo, minha filha. Boa Ah, que legal. Olha noite. só. Boa noite. Boa noite, o bom dia ou boa tarde depois para quem É, acompanhar o replay, né? A gente não sabe. justamente. Né? E Legal, aí, como Silvia. estamos? Tudo legal aqui, um friozinho danado aqui, um Tá? friozinho bem danadinho aqui no sul. Tentando clarear minha Gente, tela aqui. esse sotaque bonito da Silvia, você já sabe de onde ela fala, né? É uma baiana. Da Fala, Silvia, Bahia, para começar, onde é que tu estás exatamente? Fala para quem está acompanhando, de que lugar aí da Bahia? de Castro Alves. Castro Alves. Morava em Aham. Salvador, mas hoje estamos residindo em Castro Alves. Legal, legal. E é uma cidade grande, uma cidade pequena? Pequena, bem pequenininha mesmo. Ai, só um Uhum. momento, gente, que eu tô tentando Sim, clarear sim. aqui. Não tá Vai indo para controlando lugar a nenhum. luz aí. É. Sabe que esse É, negócio de luz, gente, é até engraçado que até a roupa que a gente usa tem a ver, que às vezes tu bota uma blusa clara, a luz vem tudo pra ti, tem todos uns negócios assim, é. gente, né? Uma loucura mesmo. Vamos lá, pergunte. Vamos lá. É uma cidadezinha pequena, então, Silvia, Castro Pequena, Alves? bem pequenininha mesmo. Foi um Uhum, choque de uhum. realidade, né? Sair de uma Sim, capital como Salvador e é, vir para aqui, mas foi uma história em que a vinda não foi apenas uma escolha nossa, né? Foi uma escolha de sim. Deus Que e legal. aqui estamos, Que bacana. E esperando o nós mover. vamos. É, isso aí mesmo. E agora, nós vamos conhecer um pouquinho mais, gente, a Silvia, que ela é muito querida. Eu tive o prazer de conhecer a Silvia. Você que está chegando agora, a Silvia eu a conheci por meio do projeto da Editora Legado, ok? Da Editora Legado, então, que é a editora da qual eu sou sócia, junto com a Grazi. Uhum. E nós tivemos aí a honra, eu digo, né, o prazer de conhecer a Silvia. Ela é uma das coautoras que está no projeto da série Elas, das Extraordinárias, né? Extraordinariamente Elas, que é o primeiro livro da série Elas, que será lançado agora no mês de julho. E a Silvia também participará conosco na imersão Elas Brilham em Balneário Camboriú, em Isso. 18 de junho, no dia 18 de junho, gente, ela vai vir para cá. Ela já conhece Santa Catarina, já veio aqui que eu já vi que tu viesse Já. para Balneário Camboriú, né, Ah, Silvia? já. Já Amo isso aí. espiei, já fui espiar, Foi? eu já vi, eu fui espiar, porque para sim, para Adoro esse lugar conversar aí. tem que ter, né? Claro. Adoro esse lugar aí. Que legal. Mas olha só, e para quem está chegando, a Silvia Martin, olha só, eu vou ver aqui, ó, atenção, tá pegando no Insta da Silvia, tá? Vocês podem pegar ali, ó, é silviamartin.oficial, né, Silvia? Isso. Ponto oficial. silviamartin.oficial, tá? Ela já vai falar pra gente também tudo. O Martin é o sobrenome do marido?
Ou é teu? Isso, do marido. É do marido? Tá É, do bom. marido. Ele mas é brasileiro. É É descendente brasileiro. de espanhol. É por isso, né? Que legal, adoro, né, gente? Então, a Silvia no Insta, da Silvia no Instagram, ela diz Silvia Martin, ponto oficial. E ela se diz cristã, pregadora, mentora de mulheres, palestrante, analista comportamental e mãe de quê? De são três meninos. Tem gêmeos aí na história? Não, são três meninos, um de Três 19, outro de meninos. 14 e um de 11. Olha só, e mais um cachorrinho aqui que tem, né? Que eu vi Isso. aqui pela foto. E também Uhum. criadora do método MEP e noiva do leão. Mas essa aqui são as definições que ela nos traz publicamente. Mas antes, eu sempre gosto de trazer aqui com meus convidados. Eu pergunto aqui no Senta que lá vem história, porque é assim, é senta mesmo, é senta que lá vem Tô história, bem gente, para sentada, contar. por sinal, ó. É isso mesmo, quero saber tudinho. Primeiramente, quem é a Silvia? Silvia é uma mulher, hoje, Silvia é uma mulher com M maiúsculo, que um dia já foi uma menina, né? Um dia há muito pouco tempo atrás. Porque eu costumo dizer que a gente não é só menina no tempo de infância e adolescência. Às vezes a gente chega na fase adulta ainda sendo menina. Mas hoje eu sou uma mulher que vivo por propósitos, né? Que um deles é transformar a vida de outras mulheres. O maior Legal. propósito meu é ser feliz e afirmar quem eu sou todos os dias. Todos os dias. Então, antes de ser mãe, eu sou mulher. Antes de ser esposa, eu sou mulher. Antes de ser profissional, eu sou mulher. Eu sou aquela pessoa que me vê antes de todo mundo, quando eu acordo. Essa sou eu. Legal. Que bacana, gente. É legal ver isso, né? Essa definição. E a Silvia é muito bonita, bonita, assim, as fotos dela, assim. Semana passada ela estava em Gramado, assim, olhei assim, nossa, né? Que legal, eu acho Estava bem bacana. abusada. É, tava bem abusada mesmo, mas é isso Estava aí, tem que abusada. ser, né? Tem que se É, aproveitar. E olha aproveitar. só, agora eu quero saber, Silvia, o seguinte. Tudo isso tu disseste, né? Tu até mesma, tu mesma falaste assim de que hoje é uma mulher com M maiúsculo, né? É uma mulher. E como que foi hoje, enquanto analista comportamental, enquanto profissional, enquanto pregadora, enquanto a mulher que leva uma palavra, que fala muito bem, que tem as pessoas, né? Que lida com as pessoas, mas teve uma trajetória até chegar a esse caminho até chegar no hoje, né? Como é que foi? É porque a Silvia nem sempre foi assim. A Silvia antes era uma profissional da fisioterapia, é isso? Isso, eu sou fisioterapeuta também de formação, pós-graduada em intensivismo, né, em UTI. E vivi uma boa parte da minha vida sendo Silvia, mulher fisioterapeuta intensivista, mãe. Por isso que hoje, quando me perguntam quem é você, hoje eu sou Silvia, mulher, com todas essas reticências que eu já falei no início, e aí depois eu digo mulher casada há 43 anos. Se alguém quiser saber mais, eu sou mulher casada há 43 anos, mãe de três, mas isso é só o que eu carrego Sim. comigo. Mas quem eu sou mulher. Uhum. Isso é bem interessante que tu acabaste de falar, né, Silvia? Hum. Porque é quando eu faço sempre essa pergunta para os meus convidados, quem me acompanha desde o início, assim, das entrevistas, vê, eu sempre eu gosto de fazer essa pergunta, quem é? Porque é difícil mesmo. E o que eu percebo é que muitas pessoas confundem o ser com o fazer. Né? Quem é? Isso. Quem é a Carla? Eu sou. Não, eu sou jornalista, sou professora, sou que não. Mas isso é o que eu faço, As pessoas né? se limitam a ser apenas cargos, títulos, né? Exato, Uma carteira exatamente, assinada, um cargo, um exatamente. concurso aplicado. E Uhum. esquecem de ser o ser humano. A Isso porque essência ainda não mesmo. tem a sua identidade ativada, mas estamos aqui para isso, né? Isso, Ativar pois essas é. identidades. Então, Silvia, tu ficasse quanto tempo trabalhando na área da saúde como fisioterapeuta intensivista? 8 anos seguidos. 8 anos, Com certo? intensivismo, 8 anos. Uhum, ok. E qual foi o teu start, assim, né? Claro, todo mundo tenta,
para se abrir para essa parte né, que tu diz, eu quero saber tudo, quero saber como é que é esse método MAP, eu quero saber, né, o Noiva do Leão, explica pra gente tudo isso. Mas eu quero saber assim, ó, né, até o ponto, como foi esse processo de abrir os olhos também, e de transição de carreira, na verdade, né? Porque, na Uhum. verdade, tu acabasse utilizando, e hoje eu acredito que no teu trabalho atual, tu utilize tudo aquilo, tu usas, né? Tudo aquilo que foi, tudo aquilo que tu estudasse dentro da fisioterapia, tudo isso, e acaba trazendo para as pessoas hoje no teu trabalho, né? Mas fala pra gente como é que foi esse período de transição também de carreira. Bem, o período de transição de carreira, na verdade, foi assim, foi muito rápida, né? Um pouco dolorosa, confesso, Uhum, porque eu amo a fisioterapia, quem me conhece sabe, eu amo a fisioterapia. Mas eu vivo muito mais pela a necessidade que me rodeia. Então, quando eu me vi em um estágio em que eu não conseguiria mais alcançar o que eu sabia que eu merecia enquanto profissional, porque eu sabia a profissional que eu era, e eu vi isso chegar a um estágio que ficou estagnado. Então, eu disse, poxa, eu tenho um potencial para alcançar vidas, e isso não pode ficar só aqui, só nos plantões de 12 horas e a maioria noturnos. Então, foi quando veio a pandemia e a gente acabou vindo no interior para visitar uhum. os pais de meu esposo, né, meus sogros. Sim, E teve logo no início da pandemia, teve aquele recessozinho de 15 dias, não sei se todo mundo lembra, lembro. mas tivemos um 18 de recesso de março aqui em 15 Santa dias, Catarina. isso. E eu lembro que meu filho foi para a escola no dia 16, se eu não me engano, e aí veio o aviso da escola que teria um recesso do dia 18 até não sei quanto, eram 15 dias. Uhum. E aí meu esposo fez assim, ó, vamos arrumar mala e vamos descer para o interior, porque o bicho estava pegando em Salvador, de fato. Isso era para Bah. ficar dentro de um apartamento com uma criança. No período estava com 10 anos, Uhum. foi, tinha acabado de fazer 9 para 9 10. anos, 9, ele fez 11 Uhum. agora. Ele tinha acabado de fazer 9 anos. E aí meu marido surtou, ele fez assim, nossa, como é que a gente vai conseguir dar conta? De 15 dias com o Eduardo, que estava com o Xbox quebrado, não podia usar nada no condomínio, né? Fora do apartamento, estava decretado que ninguém podia ir para o play, fazer nada. Aí ele fez, Sim. vamos para o interior. E aí viemos para Cruz das Almas, que é um pouco antes de Castro Alves, né? E nessa ida para Cruz das Almas foi assim o divisor de águas, tanto na minha vida quanto na vida do meu esposo. E Uhum. éramos para passar 15 dias, e pasmem, retornamos no dia 17 de março, só retornamos para casa no dia 16 de agosto, um dia Uau. após o meu aniversário. Então, esse tempo todo nós ficamos na casa dos outros, né? Porque casa de pai e mãe não é nossa casa. Isso. E a gente não se limitou a ficar apenas na casa dos pais dele. Eu fiquei um pouco na casa do meu pai, alguns dias na casa de minha irmã, e aí findou que ficamos também, uma maior parte até, na casa de uma prima dele. E ali foi o divisor de águas, foi quando eu comecei a questionar a Deus o porquê que a gente não conseguia voltar para casa. E eu me emociono. Respira. Eu me emociono Viu, porque a minha gente? Aqui vida, são histórias que a gente tem para contar, né? Isso que é bonito, olha. porque a minha vida não é pautada só no meu querer. E foi quando eu comecei a questionar a Deus mesmo. Eu leio a Bíblia muito, eu estudo muito a palavra, eu me aprofundo, eu oro demais. E eu jejuo. E foi num período em que eu alcancei uma espiritualidade que eu jamais tinha alcançado em toda a minha trajetória cristã. E eu comecei a questionar a Deus o porquê daquilo. E claro, sempre vem aquela frase clichê, né? Lá na frente você vai entender. Fato, eu ouvi isso de Deus. Lá na frente você vai entender. E depois disso, pior, foi quando ele disse: não vai ficar nada mais como é, como era antes. Olha. E ele disse: você vai voltar, mas só vai voltar para sair. E aí
foi passando o tempo, vivemos várias experiências. Foi quando, com relação ao nosso casamento, nós nos unimos mais ainda, nos tornamos mais cúmplices ainda. Infelizmente, alguns casamentos, eles É, fragilizaram, né? Nesse sim. período. Mas o nosso, graças a Deus, ele potencializou. E foi quando a gente foi vivendo várias experiências diferentes no interior e retornamos para casa. E aí eu perguntando a Deus, Deus, e aí, como vai ser? Aí meu esposo empolgado, vamos reformar o apartamento. Aí Uhum. reformamos o apartamento, ó, em plena pandemia, imagine. Ai, meu Deus, Reformamos o coragem. apartamento e tivemos um contratempo com uma vizinha. Na verdade, não tivemos um contratempo diretamente com a vizinha. Aconteceu algo no apartamento dela que nos afetou com relação à religiosidade. E aí Uhum. foi quando Deus, na madrugada em que eu estava orando por conta do que estava acontecendo, Deus disse: tá na hora de arrumar a mala e sair. Olha. E eu perguntei a ele: para onde? A gente sempre pergunta, né? Para Aham. onde eu vou? Fiquei assim: o senhor vai me levar para onde? Aí ele fez: apenas confie, arruma a mala e você vai saber para onde. E aí foi, eu fiquei com aquilo guardado comigo. Até que um dia eu cheguei para o meu esposo e disse: olha, Deus disse que o tempo da gente aqui chegou ao fim. Só que eu disse o tempo da gente aqui. Eu não disse em Salvador ou no apartamento. E ele achava que era do apartamento. Então ele fez assim: vamos começar a procurar um lugar para a gente se mudar, porque eu não vou suportar isso aqui. Vamos vender. Vamos sair daqui. Aí eu fiz assim: olha, Aham. Deus disse que a gente vai sair da cidade. É o tempo, o meu tempo em Salvador já deu o que tinha de dar. Se eu insistir em permanecer em Salvador, vai ser por conta própria. Ele vai permitir, mas não vai abençoar. E Uhum. aí ele fez assim: então vamos ver para onde ele vai mandar. E aí começou a cogitar Juazeiro, Cruz das Almas, não sei o quê, vários lugares. E o vento do Senhor soprou e aqui eu estou em Castro Alves, um lugar que eu nunca tinha imaginado estar, né? Porque você passar pela porta do lugar onde você cresceu, que é Cruz das Almas, onde está toda a tua história. E Deus diz assim: não, é mais à frente, porque o que eu preciso fazer, você precisa estar isolada. Sim. E eu aprendi a confiar de olhos fechados no que eu ouvia Deus me falar. Então, eu disse a meu esposo: a gente veio para aqui a convite de uma família maravilhosa passar o São João. Ah, São João no interior é super tranquilo, né? Vamos lá. E aí, quando chegam aqui, Deus disse: é aqui. O mover que eu preciso fazer em você, a transformação é grande e você precisa estar aí. E foi assim: Que nós loucura. retornamos do São João e no dia 25 de julho já estávamos aqui, de mudança, um mês depois. É curioso isso, né? Assim, e vendo e ouvindo a tua narrativa, falando assim, contando isso pra gente, é motivador, né? A gente acaba, assim, é intrigante e motivador ao mesmo tempo também. Porque É, quantas pessoas que passam por situações também de dúvida, de temor e não saber o que fazer, né? Então, em vários momentos da vida. E existem essas questões, né, essas dúvidas, né, da vida agora, para onde eu vou, o que faço? Será que é. esse é o caminho? Será que eu fico aqui? Será que eu vou? Fico e agora? Né? E aí, vocês chegaram aí à cidade? E aí chegamos na cidade e eu Ah, insistia ainda em ser fisioterapeuta. Olha só. tu insistia ainda na profissão ali, Olha só. captei. É. E aí, insistindo na fisioterapia, foi quando Deus disse: Aham. eu te levantei para cuidar de vidas, para salvar vidas, mas não são vidas físicas, são vidas espirituais. Olha, E aí a arrepiou, gente. ficha, nossa, e a ficha foi caindo, Carlinha, porque veja, eu cheguei como na outra entrevista eu conversei com vocês, eu cheguei a abrir uma clínica, né? Aham. Um consultório e uma clínica em Salvador. E todo mundo que entrava na minha sala, todos os pacientes, com problemas físicos, claro. E para fisioterapeuta, Silvia tratar. Só que Uhum. quando sentavam e eu pedia para contar a história, né, a narrativa do problema físico,
Nossa, era choro, e eu tinha que dar lencinho e pedir água com açúcar, e vamos acalmar o povo. E no final, sempre todo mundo sabia que eu era cristã. Do nada, o Uhum. paciente olhava e dizia assim: Você é cristã? Sou. Ore por mim. Ah, não se preocupe, me dê seu nome, eu vou orar por ti. Não, eu quero que você ore por mim agora. E aí foi Olha, indo. Aí eu orava por um. Imagine, atendendo vários pacientes ao longo do dia, quase todos os dias da semana. Até que um dia, não, antes disso, chegou a minha secretária e fez assim: Doutora Silvia, tem uma senhorinha, uma fofa ela, tem uma senhorinha na recepção desde 8h40 da manhã e disse que só vai embora depois que falar com a senhora. Aí eu olha. fui puxar na memória quem é essa paciente, Uhum. né? E eu lembrava de todos. Aí eu fiz, será que algum paciente meu domiciliar, porque eu também atendia em casas, e Claro. resolveu me procurar aqui por algum motivo, não quis me chamar no WhatsApp e tal. Aí eu fiz Uhum. assim, olha, pede para ela esperar. O meu último paciente é às 11h30, então ela vai ter que ficar me esperando até 12h30, mais ou menos, porque era 1 hora de atendimento que eu dava. Claro, de sessão. Uhum. Isso. E ele, sei lá, o último paciente, se eu conseguir falar com ela antes disso, ótimo, senão ela vai ter que ficar me esperando. E aí, creio, aquele negócio foi dando um comichão dentro de mim e o último paciente cancelou. Aí ela, Olha, ah, doutora Silvia, o gente. último paciente cancelou. Posso mandar a dona fulana entrar? Aí eu, pode, se tá cancelado, vou para casa cedo, vou almoçar cedo, pode entrar a tia aí. Entra uma velhinha miudinha, miudinha. Eu já sou baixinha, eu já me acho baixinha. Ela era bem menor que eu. Magrinha, toda grisalha, engraçadinha, falando ligeirinha. Eu olhei para ela e disse: Eu nunca atendi essa mulher, eu tô ficando louca. Aí eu, aí ela, bom dia, doutora, tudo bem? Eu fiz tudo bem. Eu já te atendi no hospital, porque eu não lembrava dela dos meus pacientes particulares, né? Claro. Aí eu fiz, Aham. pô, milhares no hospital a gente atende, talvez eu não lembrasse. Aí ela fez assim: não, eu estou passando por um problema. E quando eu saí de casa hoje, às 6 da manhã, eu pedi a Deus que ele me mostrasse alguém que me ajudasse, ou então eu ia fazer uma loucura com a minha vida. E ele disse: vai num lugar assim, tem uma mulher assim, assim, assim. E Que eu vim. louco. E foi assim. E criamos um laço de amizade. Essa mulher é uma senhora de 84 anos. Imagina. Uma senhora de 84 anos que vende roupa na calçada de Salvador. E do nada Deus Uau. disse a ela: você vai entrar no bairro assim, tem uma clínica assim, tem uma mulher com o nome de Silvia, ela é assim, e é ela que vai te ajudar. E aí eu fiquei assim, perdi fome, perdi tudo, né? Aí eu, meu Deus, que loucura é essa? Aí a dona da clínica, eu acabei orando por ela, ela chorou muito na Uhum. minha sala, claro, Uhum. me contou a história do filho e tal. Eu orei pelo filho, pela família toda e despedi a senhora. Aí veio a dona da clínica. Oh, amada, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu já estou começando a ficar em dúvida se isso aqui é um consultório ou uma igreja. Toda vez que a gente passa no corredor na frente da tua porta, ou você está louvando, porque dá para ouvir, né, por causa do eco, ou você Sim. está louvando, ou você está orando. Aí eu fiz Olha. assim, e o engraçado é que todas as vezes em que eu louvo, sempre o louvor toca o paciente. E foi assim, e Deus me trouxe isso à memória. Aí ele fez assim: eu levantei você para cuidar de pessoas, para salvar vidas, mas não pelo físico. O físico é só um pretexto para essas pessoas chegarem a você. E você Entendi. está focando na carne, quando você precisa tratar neles o O espírito. espírito. Foi quando eu. Aqui já isso, né? Ele me trouxe isso à memória e eu disse assim: então é hora de eu deixar a fisioterapia, né, de lado, passar e seguir Uhum. em frente. Aí ele fez, tem coisas na vida que podem nos acompanhar até um dado momento. Depois disso, já não consegue mais te acompanhar. E a fisioterapia agora não faz mais parte da tua vida. Olha. Nossa, quando eu ouvi Deus dizer isso, Carla, e aí, quando foi de manhã, meu esposo, você não vai mais atender fisioterapia. E eu com atendimento aqui, né?
Aí daqui a pouco Aham. começou todo mundo cancelando. Ó, hoje eu não posso, amanhã eu não posso, não sei o que. Aí foi deixando, deixando. De repente, Deus fechou todas as portas. A tua agenda Todas fechou também? fechou. Aí só que os hospitais da região começaram a me chamar Sim. novamente. E aí ele dizia, meu esposo dizia, você não vai. Aí o coração apertava. Aí, meu Deus, tudo que eu amo, UTI. 3 Uhum. hospitais da região. Silvia, a gente está precisando de você. Silvia, a gente está precisando de você. E eu Com tendo que dizer experiência, né? Ainda não. mais. É. Tendo que dizer não e perguntando a Deus. E o que vai ficar no lugar disso? Da fisioterapia? Eu preciso fazer algo. E aí foi quando ele começou a ministrar, foi me preparando. Na verdade, essa preparação já vinha há muito tempo, desde Salvador, bem antes da pandemia. Eu, há 7 anos, 7 anos eu perdi minha mãe. E foi um choque, Uhum. nossa, terrível, terrível, tremendo. E depois disso, eu comecei a ter experiências sobrenaturais. E de estar assim e ouvir a voz dizendo assim: vai pro quarto, comece a orar que eu vou Olha. falar com você. E Mas uma isso foi vez. agora, Silvia, ou tu desde criança, de repente tu já sentia que tinha alguma coisa? Porque tem pessoas que são sensitivas nesse sentido, né? De que tem Isso. uma sensibilidade maior, assim, e Olha que talvez essa questão da curioso. espiritualidade. Eu, Ah, desde pequena, sempre ouvi vozes, só que meu pai, ele é espírita. Então, sim. sempre utilizou isso, utilizou, quer dizer, sempre encarou isso como, como é que usa o termo quando a pessoa é espírita? É médium? Mediunidade. Isso, a Mediunidade. Uhum. mediunidade. Só que eu nunca conseguia ir num centro espírita. Eu era católica, Tá, não tá. conseguia frequentar um centro espírita para desenvolver, que diz, você tem que trabalhar para Olha, que desenvolver a pena. mediunidade e tal. Mas, ó, acredite, eu morei a 4 casas de um centro espírita, o Hum, mais famoso da região. Eu morei a 4 sim. casas no mesmo passeio. Eu passava pela porta todos os dias que tinha sessão, acontecia alguma coisa, eu não conseguia ir. E aí foi indo, né? Isso já na fase adulta, claro. Na infância, eu lembro que eu frequentava o centro espírita, mas porque eu tinha que ir com meu pai e com minha mãe para não ficar em Claro. casa tipo só. Aí eu ia, mas não Uhum. que isso fosse trabalhado em mim. Mas a minha primeira experiência espiritual foi aos 4 anos ou 5 anos, quando eu vi, né? Eu acho que eu vi o espírito de um tio meu, que eu não cheguei a Ó, conhecer, faleceu antes de eu nascer. E aí eu tava brincando no corredor da casa e tal, entrei numa sala e ele tava deitado no sofá. Eu voltei, aí eu perguntei quem é você? Ele, seu tio fulano. Aí eu voltei, era meu tio Ranulfo. Aí diga à sua mãe que eu estou bem, tá. mas que ela vinha cuidar de mim. Aí eu cheguei lá na última sala e falei para minha mãe, meu tio Ranulfo, eu acho que chegou de viagem e ninguém viu. Eu lembro que eu ainda falei assim, ela falava, né? Meu Não tá tio Ranulfo aqui. chegou de viagem e ninguém viu, tá deitado no sofá e disse para a senhora ir lá. Aí ficou todo mundo parado na casa, porque Ranulfo já era falecido há anos. E como é que Silvinha sai do nada com essa história? Então, essa foi a minha primeira experiência. E na fase adulta, eu tive várias experiências dessas, de ver, de ouvir, de sentir, de muitas vezes Uhum. ficar perturbada, mas Claro. nunca aceitei desenvolver, até porque eu sempre tive muito medo e curiosidade. Então as pessoas sempre Uhum. diziam assim: olha, cuidado, porque da mesma forma que você pode atrair algo bom, Pode pode também atrair abrir algo para algo ruim. ruim. Isso. Eu era católica, mas não era praticante da Bíblia, né? Tá. E quando eu estudei a Bíblia, foi quando eu entendi que, na verdade, já era a minha sensibilidade espiritual, mas que não deveria estar sendo utilizada nesse sentido da mediunidade, né? Uhum. Era o espiritual já sendo desenvolvido para eu ter uma experiência com Deus. E foi quando eu fechei Claro. todas as portas. Claro, respeito todo mundo, né? Meu pai até hoje é espírita. Uhum. Respeito, claro, a gente tem que Sim. aprender a conviver em comunidade, em Exato, sociedade. exato, exato. E não julgo ninguém por isso, certo? Mas a minha religião me ensinou a entender que a minha espiritualidade era um dom, porque nós recebemos dons espirituais. E esse era um dom divino. E eu tinha que Uhum. entender que nós precisamos entender que tem o tempo certo para todas as coisas, né?
E Sim. foi quando Deus começou a ter experiência direta comigo. E direta comigo, vírgula. Quando ele se manifestou em minha vida, quando eu abri as portas da minha vida para Deus, foi através do meu filho caçula, aos 4 anos também. Eu estava com meu Meu esposo, a gente Deus. se arrumando em casa, e lá em Salvador, saindo para trabalhar e tal, e ele ficou parado em pé no meio da sala, olhando para a janela. E aí a gente passou do banheiro pro quarto, aí ele me chamou e fez assim, Anjo, vem cá. Aí eu fiz o que foi. Dudu tá no meio da sala, conversando com alguém, olhando para a janela. Ai, meu Deus, Eduardo agora inventou um amigo imaginário. Porque criança, né, tem esse negócio do amigo Tem disso, imaginário. tem disso. Aham. Tem. Aí eu fiz assim, deve ser o amigo imaginário. Aí brinquei assim também, né? Deve ser um amigo imaginário. Aí a gente parou no meio do corredor do apartamento e ficou olhando para ele, assim. E aí ele pegou e falou: tá bom, eu vou esperar. Certo, eu vou falar com minha mãe. Aí Rodolfo olhou para mim, eu fiz, misericórdia, ainda tem recado para mim, é? Aí brincou, mas eu fiquei apavorada, porque ele ia sair para trabalhar e eu ia ficar em casa. Ai meu Deus, eu vou ter que lidar com isso sozinha. E aí, Eduardo chegou, entrou no quarto e aí deu recado. Eu fiz, filho, tu estava falando com quem? Aí ele, com um amigo que estava em cima de um pedaço de uma bola de algodão. Aí eu, como era ele? Moreno, ele era alto, não sei o que, do jeitinho dele de falar, com 4 anos, mas Eduardo sempre foi uma criança muito desenvolvida. Uhum. E aí ele deu as coordenadas, né? As características de quem era esse espírito voando num pedaço de algodão, na nuvem. E aí ele disse, olha, ele disse que a partir de hoje eu não me preocupasse, porque eu estaria sentado no colo dele e ele que iria cuidar na minha vida. Que não era mais para você se preocupar. Aí meu marido já não conseguia trabalhar. Aí meu Pronto. marido vai É, morrer, porque a gente só pensa o quê? Deus está dizendo, está preparando claro. a gente que o nosso filho vai morrer, vai levar. Aí ele, Uhum. meu filho vai Uhum. morrer, meu Deus, meu Deus. E aí eu fiquei, calma, Deus vai ter que responder isso aqui. E aí, quando eu disse isso, Carla, Deus vai ter que responder isso aqui, foi num determinismo tão grande que de imediato ele respondeu. Ele fez assim: lembra quando eu te apontei e disse que o filho da promessa estaria por vir? Foi do E vai. nada. Eu estava num momento atribulado da minha vida e eu entrei numa casa de empréstimos, empréstimo financeiro, com a minha Sim. mãe. Fui fazer um empréstimo financeiro com minha mãe e aí o rapaz, o funcionário, levantou, olhou para mim e disse assim: Deus manda te dizer que apesar da dor e das lágrimas, tudo vai bem. Não importa como a sua vida esteja, você vai ter que dizer a partir de agora: vai tudo bem. E esse é o meu slogan até hoje. Vai tudo Vai bem. O tudo mundo bem. está desabando, está chovendo canivete. Vai tudo bem. Não é isso que eu tenho que dizer? Vai tudo bem. E ele manda te dizer que os seus 2 filhos são abençoados, mas o filho da promessa está por vir. Isso foi em março. Eu lembro Do como ano isso. passado. Ou Em do início ma... da pandemia. Não, isso foi, essa promessa de Deus foi em Ah, tá. Quando março, ele tinha 4 anos lá, tá certo. de há É. 11 anos atrás. Não, eu não estava grávida do Tá meu filho. certo. Tá bom. Quando Ok, foi ele, da quando promessa ele se ainda. Tá. revelou para o meu filho de quatro Hum, anos, Tá ele me certo. trouxe à memória essa mensagem que ele me deu através dessa pessoa de mais anos Hum, atrás. Eu nem sonhava em ficar grávida. Olha, Putz, isso foi gente. em 2010. Em Que 2010, loucura. em março, ele disse: o filho da promessa está a caminho. Eu aí não entendi nada, né? Eu tinha acabado de acabado não. Tinha 2 anos que eu tinha me divorciado, Uhum. então dá para entender que a vida ainda está tudo a caminho, né? A Claro. dignidade está voltando ainda, a esperança, a alegria, tudo está voltando. E se Deus vai me dar mais um filho? Não, de forma alguma. Aí eu ficava assim, né? De forma alguma. E isso em março, quando foi em junho, eu engravidei. Em junho, eu engravidei. E quando eu engravidei, antes de eu engravidar, Deus também usou uma outra pessoa e disse que antes do dia 31 de dezembro haveria uma aliança nova em minha vida,
com o meu esposo. E a gente deu risada, que um olhou para a cara do outro e fez, O que que eu vou fazer jamais agora? Aham. casar de novo, Deus me livre. Ele também novo. E que loucura isso. Isso é profecia aleatória, a gente achou, né? Uhum. E aí, em março, ou em junho, eu acabei engravidando. E no dia 7 de novembro nós casamos. Ou Que seja, legal. antes do dia Olha, 31 de dezembro. sim, E aí, voltando para os 4 anos do nosso filho. Deus tá. me fez trazer à memória toda essa história para eu entender que tudo ficaria bem. Apesar de Eduardo estar nos comunicando que a partir daquele momento Deus cuidaria da vida dele, mas que era assim, tipo, a proteção agora é por conta dele. E desde então a gente resolveu descansar sobre a vida de Eduardo, né? Com relação à vida de Eduardo. Que loucura, gente, olha só. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, Silvia. Passa. Eu sou bem curiosa mesmo, tá, gente? Eu pergunto mesmo, tá? Então, assim, Pode futucar, eu gosto de hoje, falar. não, pergunto mesmo. Então, é, teve toda, tu tivesse essas experiências, né? Eu digo, espirituais e tal. Então, tu viesse da Igreja Católica, tens o teu pai que é espírita. Hoje tu tens uma igreja a que tu frequentas, onde tu pregas? Qual é? Tu podes falar? Não sei. Posso, posso. Na verdade, em Salvador, a gente frequentava a Assembleia de Deus, né? Tá. A aliança com Deus. Mas Uhum, aqui eu comecei a frequentar, visitar igrejas, para ver aonde eu ia congregar. uhum. Só que aí Deus Sim, disse que não era para eu me afiliar a nenhuma, tá. porque o que ele precisava fazer, eu não comportava estar entre quatro paredes. Então, Olha, para eu não me limitar entendi. a quatro paredes, porque o que Tá. ele queria fazer, ele precisava alcançar muito mais pessoas, o mundo, Uhum, e quatro paredes ia me limitar. Mas eu uhum. frequento aqui a Batista 7 de Setembro, uma igreja Tá. de todas as outras que eu já frequentei, que eu já visitei, essa foi Sim. assim a que eu mais me senti à vontade, né? Desculpa, Uhum. fui recebida assim maravilhosamente bem pela família pastoral. E Claro. criei um laço de amizade com as pessoas, né? Não só com a família pastoral, mas com todos os fiéis da igreja, como se eu já fosse dessa igreja há muito tempo. E foi tudo muito natural, muito natural. Eu chegava perdida por conta do dia e do horário do culto, que é Claro. completamente diferente de Salvador. E Sim. então aqui até hoje eu frequento a 7 de setembro, Uhum, que é a entendi. Batista. Interessante. Eu pergunto isso, até porque provavelmente quem está acompanhando agora, talvez nem todos te conheçam, ou quem vai ouvir depois também, ou ver, também vai ter essa curiosidade. E é sempre importante, assim, eu gosto muito de ouvir, por isso que o quadro aqui, o Senta que lá vem história, eu converso com pessoas de diversas áreas, de diversos setores, eu já trouxe aqui quem trabalha, quem vive a política partidária Uhum. mesmo, quem escreve, professores, jornalistas também, enfim, diversas pessoas, né? Psicólogos, olha, já teve diversas. E tu estás sendo, eu acho, a primeira, assim, mais destacada, trazendo essa questão, né, abrindo, trazendo, falando dessa questão que é importante, né, da pessoa, que como tu falasse, não é somente a carne, né, mas a questão do espírito e tudo mais. Eu vejo que tu trabalhas, pegando agora, trazendo o teu conteúdo aqui, Tá. linkando com tudo isso, é, eu vi, gostei de uma publicação tua, onde tu diz assim, você é uma esponja emocional. Isso. A gente é esponjinha, né? Eu me sinto assim, eu não sei se isso vai da pessoa, mas quando a gente, às vezes, entra num ambiente, a gente capta, às vezes, alguma coisa, não sei se sente Isso. bem ou se sente mal, né? É isso, Silvia. Como é que é essa coisa que tu traz, assim, dessa esponja emocional, que a gente é uma esponja emocional? Fala um pouquinho disso. É. A questão de sermos a esponja emocional é com relação, claro, foca também, foca não, busca essa parte que você está falando. Eu também Tá? sou assim, de chegar em certos lugares, assim, não estou me sentindo bem e partir. Uhum, Às vezes até uhum. festas. Eu acho que a gente até comentou isso na outra live. Isso, Às vezes a gente está numa isso foi. recepção, no aniversário de uma pessoa querida
E aí, de repente, o ambiente já não tá legal e você cai fora. Cai Eu fora. me mando de imediato, não me submeto. Aham. Mas a questão que eu foco no esponja emocional é mais voltado no fato de que existem pessoas que ela tem a tendência de buscar esses problemas emocionais, esses estados emocionais pesados. Então, Tá. aquela pessoa que diz assim, eu tenho tal problema, né? É uma Uhum. adoção de doença, é uma adoção de pesares. Eu tenho depressão, eu tenho. Não, é um estado momentâneo. Você está Boa. com. Vai passar. Adorei isso. Nada é para sempre, não é? Nada é para sempre. E hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa que desde ontem eu estou me comunicando com ela, que está passando por uma fase um pouco chata. Eu não vou dizer difícil, que o Sim. difícil a gente absorve, né? O chato Ah, é? Olha, gente, ó, o difícil a gente absorve. Então, não, absorve. vamos O deixar. chato, geralmente a gente faz o quê? Repele, né? Pô, coisa chata, né? E deixa pra É. lá. E Aham. o difícil Aham. você absorve. Então eu prefiro dizer que essa pessoa está passando por um momento chato da vida dela. E ela disse assim: eu não estou conseguindo te explicar o que eu estou sentindo. Aí eu fiz, então vai para um canto que você possa chorar, respira ou grita, faz qualquer coisa. E Uhum. depois disso você vai conseguir me dizer o que você está sentindo. E foi exatamente o que aconteceu. E aí eu disse a ela, olha, é permitido a gente sentir tudo. Devemos, porque isso nos fortalece e nos faz crescer, né? Todos os Sim. sentimentos, bons ou ruins. Mas o que não é aceitável é você permanecer nesse estado emocional. Então, eu costumo dizer que a depressão, ela tá aí, ok. Eu entendo que você esteja, ou com ansiedade, a crise de ansiedade, ok, eu entendo que você esteja. Ah, eu tô com ódio de tal situação, eu entendo que só não more no seu estado emocional. E as pessoas Uhum. têm a infeliz tendência de dizer, eu sou ansiosa, né? Eu sou. Como se fosse algo fixo, como se É fosse a algo permanente, necessidade. né? É uma Uhum. necessidade de pertencimento ao que não é bom, porque quer sempre ter alguém que abane a ferida. E o que eu disse na semana passada é: você não precisa de uma pessoa para lamber suas feridas. Você já faz isso muito bem. E a pessoa tomou um Uhum. choque. Ai, ai, Então, ai. você já fez isso muito bem. Você está me chamando para te ajudar a resolver. Eu estou te dando uma solução. E você está partindo do princípio de um novo problema. Ah, mas você disse que funciona. Funciona quando a pessoa quer, né? Sim. Mas o querer tem que vir movido de uma ação. Só querer mudar, Carla, não faz nada, não acontece nada. Não Só querer adianta. mudar, só querer transformar, também não acontece nada. Você tem que ter a ação. Uhum. O querer mudar é só o primeiro passo. A passada e a caminhada, ela é assim. Agora é a fisioterapeuta falando. Passo, balanço e passada. Né? A passada, ela é assim. Você estica a perna, né? Levanta, aí tem o balanço, é aquele vai, mas não vai. Né? Imagina criança Aham. aprendendo a andar. E depois você coloca a outra perna para frente. A vida é isso. E as pessoas têm a tendência infeliz em querer permanecer no seu estado emocional, de absorver. E não satisfeito em absorver, em ter os seus problemas e não querer se livrar deles, ainda absorve outros. Né? Tem pessoas que têm a tendência de fulano está passando por um problema, ai meu Deus, e aí vai sofrer com ela. Deixa eu te perguntar, você está Sofre dando conta dos junto, seus é. problemas? Você tem Aham. estrutura emocional para viver isso com fulano, então fica na Uhum. tua. O jargão que eu gosto de usar é fica no 4 que o 5 é notícia. Eu brinco com isso. Fica no 4 que o 5 é notícia. Então, não vai para a notícia. Não vai para a notícia. Fica buscando notícia de falecimento, comunicando. Tem uma pessoa que eu Ai, conheço que ela sempre faz tem, né? questão de comunicar. Primeiro, que fulano faleceu, fulano está com câncer, fulano não sei o quê, fulano está entubado com Aham. Covid. Só coisa ruim. A pessoa tem gente que vomita coisa ruim, Pronto. coisa negativa, Isso. né? Ah, meu Então, Deus. essas são as esponjas emocionais. É, Entende? entendi. Que São as pessoas legal. que, Bom. apesar de. Uma esponja, apesar de você espremer
e tirar o sabão dela, ela permanece Uhum, úmida, né? uhum. Ela precisa de um São tempo. coisas que são metáforas que a gente muitas vezes não para pensar, não para É, analisar, né? O que significam, o que representam no nosso dia a dia, realmente na nossa vida, né? E é, Silvia, e agora tu disseste que tu não estás, por exemplo, tu não estás atendendo, não estás atendendo enquanto fisioterapeuta, tu estás agora levando esse trabalho, digamos, não sei se tu diz assim, é um trabalho, é um né? trabalho. Claro, é um trabalho. Mas de que forma que tu estás realizando, que tu estás hoje executando isso? Tu recebe as pessoas, tu tens um local, tu atendes online, como é que funciona? Como é que está hoje, assim? Explica pra gente conhecer também. Bom, os atendimentos são online, através de mentorias, né? Existe Tá? o processo da mentoria em grupo e existe o Sim. processo da mentoria individual. O curioso é que hoje as pessoas elas têm a necessidade de permanecer no bastidor, né? Em off, né? Não Aham. querem estar em grupo. É em grupo quando eu digo assim, ó, vamos fazer agora em grupo, aí é só você que vai falar, né? É tipo uma Sim, palestra. Então eu deixo todo exato. mundo muito à vontade. Então eu faço aquela palestra no grupo e depois vem o processo individual. Até porque cada Uhum. caso é um caso, né? A maioria é com relação a relacionamentos. Ah, Mas sério, eu ia te perguntar isso depois. Essa é é, uma das minhas próximas perguntas, assim, sobre quais os temas, assim, principais das pessoas. Geralmente então é vá para isso. perguntando que eu vou responder. Ai, ai, ai. E é A relacionamento? maioria. Que tipo, gente, aquele momento fofoca agora. Não, relacionamento não, aquele momento fofoca não, né? Não, mas assim, Não, olha, vamos olha. Não, é tricotar. um momento assim. Não, mas curiosidade, momento curiosidade. Mas as pessoas, porque todo mundo é verdade, né? As pessoas, o ser humano, ele é curioso. E a gente tem sempre aquela dúvida. Eu gostaria, se perguntasse assim, um superpoder, se eu tivesse um superpoder assim, desses assim, sabe, eu não sei, eu acho que eu queria ser invisível. Não sei, né? Para Sabe por quê? Que passear às vezes a nesses gente lugares, esse tipo de coisa. para ver, às vezes dá uma espiadinha. Ai, será, né? Que é assim. Eu não sei, né? Tem isso, a gente fica, Meu ai, ai, esposo ai. botou um olhinho aí. Ai, ai, ai. Calma, calma, Rodolfo, calma, né? Mas eu fico sempre me questionando sobre isso, né? Ah, se fosse para ter um superpoder. Mas assim, então, o problema, assim, as pessoas procuram mais exatamente pela questão de relacionamento, é um relacionamento familiar, é um relacionamento, que tipo, né? O maior problema, assim, que as pessoas buscam, no geral, claro. Eu vou colocar a maioria do que eu recebo é Uhum. conjugal, que Ah, olha acaba só. que acaba respingando em toda a família, né? Não só Tá. no núcleo familiar atual, que é o contexto Uhum. marido, esposa e filhos, Uhum. mas em toda a sua parentela. Tá. Porque a pessoa que está em conflito acaba respingando na família do outro, na parentela do outro, né? Do cônjuge, no caso, Uhum. do parceiro. Vamos falar Sim. parceiro, porque nem todos são casados de fato, né? De papel. Sim, exato. Então, eu prefiro Uhum. usar o termo parceiro. Tá. E o engraçado é que a maioria das pessoas me perguntam, Silvia, é muita mulher machucada, né? Problemática? Eu digo, velho, olha, é muita mulher problemática, mas é muito homem também com problemas. Acredite. Aham. Acredite. Homens com conflitos, o que é que acontece? Os homens eles são mais difíceis de se abrir. E é isso que eu trato no MEP, que é o método equilíbrio e plenitude, onde eu uso a Ah, eu ia te base perguntar, método, equilíbrio e plenitude. isso. Joia. É onde eu uso a base da psicanálise Uhum. para fazer a pessoa entender quem ela é, por que ela é assim, se aceitar do jeito que ela é. Uhum. Mas já abro parêntese, que tem pessoas que dizem assim: é muito perigoso você dizer que tá tudo bem a pessoa ser assim. Veja, quando a pessoa descobre quem ela é, e há pouco tempo uma chegou para mim e disse assim: é doloroso descobrir que eu sou uma pessoa invejosa. É doloroso Olha, e ter que reconhecer, porque não é só descobrir que eu tenho inveja, que eu sou puxa. invejosa. É Uhum. descobrir, assumir isso. Eu sou uma pessoa invejosa, eu sou uma Dói, pessoa né? problemática. E dói, dói. E aí é quando eu digo, pronto, assumiu e tá tudo bem. Por quê? Quando a pessoa ela não tem um cronograma
vou botar assim, né, didaticamente falando, na minha Sim, parte clínica. claro. Quando ela não tem um Aham. cronograma de acompanhamento, ela afunda. Carla, as pessoas afundam quando descobrem que elas realmente são. Entendeu? Ah, eu não sou uma Nossa. pessoa boa, eu mereço tudo de ruim que eu já vivi, eu não, porque eu tô nesse mundo, ah, eu tinha que morrer de tal coisa, e nananã. Olha, meu Deus. Tem muitas pessoas que se maldizem quando descobrem que elas são. Isso dói. Isso dói Uhum. você saber que você é, descobrir e ter que assumir. E a pessoa precisa assumir para mim. Olha, Claro. Ah, eu sim, você me exato. Que não é ajudou a uma, não sou descobrir que eu, eu eu. sou. Não é simplesmente eu estar contigo agora e dizer assim, poxa, Carla, agora me fez entender que eu realmente sou assim. Não, eu tenho que Uhum. reconhecer que eu sou e voltar para você e dizer assim, Carla, eu sou assim. Meu Deus, É o olha. primeiro choque. E aí eu digo assim, tá tudo bem. O que não pode é você seguir como você está. E a partir do Uhum. momento que você se aceita, nada mais é como era antes. Você agora vai entender o porquê que você é assim. Nada é sua culpa. Nada é nossa culpa. Tudo é coisa do passado. Então, o MAP, eu vou cavucar, né? Que é como a gente gosta de dizer aqui na Bahia. Eu vou cavucar o seu passado. E muitas vezes eu preciso chegar até na vida intrauterina dessa pessoa. Olha só. E aí, fazer essa pessoa entender, descobrir por que, que ela tem isso, esse laço familiar, como às vezes a gente ouve contratos familiares, dependências emocionais. Tem Uhum, pessoas que dizem entendi. assim, eu estou acompanhando uma criança mesmo que disse assim, eu tenho raiva de tudo e não sei por quê, mas eu tenho raiva. E aí Tá. você vai, pô, uma criança você com raiva já, mas não é uma raiva Uhum. de birra, raiva, é uma raiva possessa. Eu posso até, Nossa. eu ouso em dizer assim, é uma raiva possessa. Então eu fui cavucar a vida dessa criança, desde a vida intrauterina. E aí eu descobri que a mãe antes de descobrir que estava grávida, passou por momentos turbulentos com o pai da criança. Durante a gestação, não teve uma gestação tranquila, e as pessoas Tá. acham isso clichê, né? E olha o que um trauma de vida intrauterina O que pode resulta? fazer com uma pessoa adulta, um homem ou uma mulher. Então as pessoas não Uhum. conseguem entender hoje porque um homem é estuprador, né? Porque uma mulher é maníaca sexual, porque Sim. fulana é ciumenta, obsessiva, a psicopatia. E isso eu estou indo no estágio mais grave. Mas vamos para o nosso dia a dia, né? No contexto familiar. Eu não consigo dialogar com fulano porque ele em casa é calado. Olhe bem, ele em casa é calado, mas no trabalho ele lida muito bem com todo mundo. Mas em casa, Opa. comigo e com a filha, ele é calado. E aí eu disse: olha, o problema não está na relação, o problema está nele. Mas por que nele? Vamos descobrir qual foi a relação dele com o pai Uhum. e com a mãe, inseparável. O que é que ele via dos pais, entre os pais? Então ela aí me confessou que ele era uma pessoa, uma criança, que via sempre o pai agredindo a mãe. E aí as pessoas acham que a criança que vê um pai agredindo a mãe, ela automaticamente vai ser um adulto agressivo. E muitas Sim. vezes não é. Não é. Uhum. O que é que ele se apegou? Ele se apegou no silêncio da mãe. Olha. Entendeu? A mãe era silenciosa, a mãe não tinha autoridade, a mãe não tinha voz ativa em casa porque o pai a fazia calar a todo Sim. custo. Pegou Então, esse ele se lado. tornou um homem em que, em casa, ele reproduziu aquilo que a mãe fazia. Em casa, ele Sim. não se sentia como eu sou autoridade. Ele não se sentia como eu sou o homem da casa, o homem da vez. Então, Uhum. o trabalho é algo que ele domina. Ele escolheu Claro. não dominar em casa porque ele repeliu completamente a figura paterna.
Eu não vou dominar em Entendi. casa porque meu pai dominava dessa forma. Então ele preferiu aderir ao silêncio da mãe, entendeu? A Uhum. negligência da mãe. Que Negligência a gente incrível. trata isso hoje, mas claro que a gente sabe que essas pessoas elas não têm. Há um tempo atrás, hoje ele é uma pessoa de 40 e poucos anos. Então ele, Uhum. na época que ele sofreu isso, ele tinha 6, 8 anos. Então, Claro. a gente concorda que essa mãe ela não tinha um esclarecimento, às vezes não tinha um apoio, né? No tempo antigo tinha aquela coisa de que casou, aguente seu marido, essa é sua vida e vá para E frente. tem que ser pro resto da vida e deu, né? Pronto. É, E ela exato. morreu apanhando, Aham. entendeu? Do marido e defendendo o filho. Nossa, Porque que ela doido. confessou que ele já chorou contando a ela que o pai mandava a mãe escolher. Quem é que vai apanhar hoje, você ou ele? E aí ele relatou Nossa. que ele nunca apanhou do pai. Porque ela Ou sempre dizia, eu quero, eu eu. no lugar Sempre do meu filho, puxava para claro, si. mãe e É, filho. é, Então a ele se lógica. tornou um homem que ele preferiu repelir a figura paterna. Ele escolheu Uhum. não dominar a casa e dominar o trabalho, onde ele se sente à vontade. E Olha, fora gente, que outras bonito que ela pessoas. fala, né? Apesar de tudo, é bonita a história, claro, né? Bonita a história, né? Agora o que ela está narrando, que ela está o caso, mas que paz, né? Olha só, eu tava olhando, acabei de olhar aqui o relógio, gente, ainda 1 hora, a gente está quase chegando em 1 hora, e ela vai, ela Oh, conversa tranquilamente. Que pessoa de paz, né? Uma pessoa, por isso todo mundo queria ela ser atendido por ti, viu? obrigada. Viu? Tá vendo, gente? É por isso. Que legal, assim, que bom te ouvir, né? Faz bem a uma pessoa de paz, uma pessoa que vai e conversa e traz todos esses elementos que acrescentam na nossa vida, né? Que realmente a gente vai vendo e vai querendo saber mais, né? Vai querendo perguntar, tá, mas teve caso assim, teve assado, né? Vários. Teve, teve algum, além daquela senhorinha lá que te espantou? Teve com certeza algum engraçado também, Silvia, nessa coisa toda, assim. Já Ah, teve algum engraçado? teve. Eu coloco, eu dou o lugar de engraçado porque eu tenho muito temor com relação à espiritualidade, né? Claro, óbvio, Sim, né? é, Deus é claro. tudo. E Isso. foi uma paciente que ela entrou. Engraçado que ela teve a mesma história conjugal que eu tive, né? Ou seja, o Tá. término, né? Conjugal Sim. dela foi idêntico ao meu. E a Uhum. diferença é que ela não tinha filhos e eu tinha acabado de ter meu filho, né? O segundo. Então pesou um pouco mais. Mas veja, ela entrou com um problema no pé. E eu ali tratando, e ela dizia assim: não, não tá bom assim. Aquela pessoa que tira você do sério. Eu disse, Ai, olha, nossa, respira. meu Deus. E bota isso e faz aquilo, e trata assim, e faz não sei o quê. Não, não tá bom, não tá bom. Aí quando foi na terceira sessão, que aí, pasme, eu fechava, olha que engraçado. Eu fechava os pacotes, né? Tantas sessões de fisioterapia, longuíssimo prazo, né? Porque os problemas eram Uhum. crônicos. Eu Sim. tratava o paciente na primeira sessão, na segunda sessão ele já não queria ir porque estava bem. Aí eu olhava para o céu e dizia assim: Senhor, eu preciso desse dinheiro. A pessoa vem na primeira sessão, já sai curada, o senhor me ajude, porque eu preciso pagar os cartões de crédito. Aham. Você tá no meio? Eu ficava Tem fazendo graça, boleto vindo. Aham. imagina. E aí, essa foi curiosa, porque ela na primeira, segunda, terceira, e ela diz: por mais que você saiba que não vai trazer o resultado completo nessas sessões, mas pelo menos aliviada, o paciente tem que sair. Carla, Uhum. ela saiu da primeira sessão com dor, voltou na segunda sessão com dor, saiu com dor, voltou para a terceira sessão e estava saindo com dor. E aí ela disse assim: eu posso conversar com você? Aí pode. Não, porque meu pé aconteceu, foi dessa forma. Aí ela foi contar a história, por que é que o pé, ela torceu o pé, né? Uhum. Que ela tinha descoberto, tinha visto o marido com a outra mulher e tal, e ela saiu Olha. atormentada, nananã, e torceu o pé. Aí eu fiz psicossomática. Na verdade, não é a torção do pé, é a mente dela que está fazendo Uhum. com que o pé fique doendo, porque não quer deixar ela esquecer o momento traumático, Sim. ok? Pronto. E aí eu conversei com ela, nananã, aquela terapia, né? E
Dei as costas a ela, deixei ela calçando a sandalinha, que é a sandalinha com velcro, né? No peito do pé. E virei que eu Uhum. fui para o final da sala arrumar meu material, limpar os eletrodos, guardar os cremes e tal. Limpar a bancada para o próximo paciente. E aí eu estava lá sentada. Aí eu olhava, e ela lá. Aí eu, a senhora já pode ir. Aí ela, não vou embora agora, não. Eu fiz, olha, mas eu só tenho mais 5 minutos para terminar de organizar a sala para o próximo paciente. Aí ela fez, ore por mim. Aí Olha. eu, olha, ore por mim. Eu fiz, tá bom, eu vou orar. E dei as costas. Aí, na mesma hora, eu vi a voz do Senhor dizendo, ela não vai levantar sem você orar por ela. Porque eu não autorizo. Eu Uhum. aí, eu disse, Deus, eu vou orar. Vai me dizer, o povo vai dizer que eu sou louca. Eu aí teimei, Carla, e fui orar por ela. Aí eu fiz, eu vou orar por você. Essa foi a parte engraçada do caso. Tá, Porque assim, que eu resumi, tá? Porque tá. eu olhava para ela e Deus, eu fiquei uns 10 minutos Ai, em ai, ai. pé. Eu fiquei uns 10 Aham. minutos em pé dizendo, não, não vou orar. Foi uma das primeiras pacientes que eu tive. Aí eu não vou orar, a mulher vai dizer o quê? Aí Deus disse, vai orar por ela, sim. Não, não vou. Aí foi quando eu me despedi dela. Eu disse, a senhora pode ir. Aí foi quando ela disse, não, eu quero que você ore por mim. Eu, ai, Jesus amado. Eu aí fui orar. Sabe aquela oração mais rápida do que o Pai Nosso? Foi a Tá. oração. Mas pense que eu botei as mãos, em 2 lugares do corpo dela, em que eu ardia. Eu queimava a mão. E eu orando e aquele negócio assim, querendo me afastar do corpo dela, né? Só com as mãos, querendo me Uhum. afastar. E com o olho fechado. E eu abri o olho assim, meu Deus. E Deus disse assim, fecha o olho e continua orando. E eu ali, pronto. Quando eu parei de orar, essa mulher caiu no chão e começou a chorar. Aí eu fiz, meu Deus. Aí vi um servente da clínica com a bandejinha de café. Doutora Silvia, aconteceu alguma coisa? Abriu a porta, num escândalo. Aí saiu derrubando xícara de café, água. Foi um inferno. Aí foi uma novela. Foi uma novela. Aí melou a mulher toda, melou meu jaleco. Eu, Evandro, pelo amor de Deus. E eu vi que ele ouviu o tombo, que foi a mulher caindo de joelhos, e um grito. Aham. Aí ele achou que estava tendo algum acidente dentro da sala, né? Sim, Ele, eu sim. pensei que tinha acontecido alguma coisa com a senhora. Pense, todo mundo em choque na clínica. E Aham. aí, essa mulher chorou. Falou em línguas, que eu não entendo nada, porque eu não tenho esse dom Sim. espiritual, né? Falou em Aham. línguas, levantou, foi embora. Mas, tipo, levantou, foi embora ainda, falando em línguas, e nem um tchau, obrigado. Eu aí, Olha. poxa, ela foi embora, Tá tal. bom. Sabe o que aconteceu? E foi. 5 dias Ah. depois, ela retornou. 5 dias depois. Ela não voltou para as outras sessões, só voltou 5 dias depois. Para me agradecer e para me dar o testemunho, para que edificasse a minha vida. Que Oh. o momento em que eu orei por ela, naquele dia, foi o dia em que ela recebeu a notícia de que estava com 2 tumores, um na cabeça e um na mama. E foi Gente, olha justamente os só. lugares onde eu botei a mão, na cabeça dela e na mão esquerda. E minhas mãos queimavam. E ela aí voltou, depois desses 5 dias, para me dar esse testemunho, dizendo que refez os exames e que não existia mais tumor na cabeça dela e nem na mama. E aquilo eu. Pronto. Depois disso, ela não sentiu mais o pé. Aí eu fui pregar na igreja dela, fui louvar lá e tal. E fizemos amizade até hoje. Ela, minha doutora, ainda me chama, todos eles. Minha doutora, como é que a Aham. senhora tá? Eu acho bonitinho. Ah, do E, pé, né? é, Tudo disso. Que e foi assim coisa. grandioso isso para mim, me edificou muito, né? Porque eu vi o milagre que Deus operou, e foi quando eu passei a entender, Carlinha, que não se tratava de mim, né? Passa por mim para todos. Então foi quando Entendi. Deus disse, por isso que eu entendi que quando ele disse que eu não fui feita para estar entre 4 paredes. Eu posso estar numa tela dessa, Uhum. alcançando milhares de pessoas, né? Exatamente, com E certeza. é Nossa, isso que que legal, o que lindo MEB ouvir isso. faz e a Noiva do Leão também. A Noiva do Leão É, o é que que só é a para noiva do leão? mulheres. Explica. A É. Noiva do Leão é só para mulheres, tá?
Tá, O MEP engloba tudo, a família toda. Mas o certo. Noiva do Leão é só para mulheres. Ativação da identidade, afirmar para si, como eu afirmo, é, mulher com M maiúsculo, independente do Uhum, nome que está na identidade, independente da tua idade, uhum. do cargo que tu, né, ocupa, Ocupas, aham. claro. E aí eu trabalho a sensualidade, a sexualidade. Teve uma hoje mesmo que eu achei super engraçada, que ela fez uma postagem para mim e depois me pediu perdão, porque só depois ela viu que eu era cristã. E aí eu disse, Ah, não se preocupe. É justamente esses tabus que vêm matando mulheres, né? Então, nós somos livres e isso essas mulheres precisam entender. E uhum. destravar elas está salvando relacionamentos, né? É quando elas Olha. trazem para mim o conflito como essa que trouxe o conflito do marido que em casa não fala nada. Então eu abri os olhos dela para mostrar a ela quem ela é na escuridão que o marido vive. Então, a Uhum. partir de agora, você precisa se comportar desse jeito para trazer o seu marido de onde está para onde ele deve estar, que é ao seu lado. E isso tem, assim, restituído relacionamentos, casamentos. Toda quarta-feira a gente fazia lá em Salvador. Na minha casa, eu abria as portas da minha casa, era o divã da vinha. Olha que E, legal. e paz, em alguns momentos, tinha casais que diziam assim, toda terminada que eu vou separar. E por frieza sexual, tanto da mulher quanto da parte dele. Então, eu não posso Uhum. entrar na sensualidade, na sexualidade do homem se não for através delas. Então, eu mostro a Claro. elas o que elas podem e devem fazer. E aí, o argumento que eu sempre ouço é: ah, mas só eu que tenho que fazer. Eu digo, velho, você é a parte forte e sólida. Você é o que o outro nunca vai conseguir ser. Então, se Aham. você consegue entender isso, enxergar isso, dê o primeiro passo. O restante vem, ó, tranquilo, você nem percebe. Olha. Então as pessoas ficam achando que é o outro, e geralmente a mulher é assim, né? Ela fica Uhum. achando que o outro tem que mudar para que ela mude também. Então eu tento trabalhar isso nelas. Mude você, que o outro vai mudar automaticamente e vamos viver felizes para sempre. Gente, olha só, mas deve ter história pra caramba, né? Que a Ah, gente, a gente, eu adorei, adorei aqui. E daqui a pouco a gente vai indo, e assim, e é tão bom, realmente, como eu repito, né? Porque tu falas muito bem e com uma calma, muito, tu és bem tranquila para trazer todas essas histórias, todos esses fatos, toda essa experiência, toda essa bagagem, e que é muito importante a gente ouvir de verdade. E assim, Silvia, eu acho que a gente vai ter que marcar depois um outro. Essa é a segunda, mas sozinha com a Silvia foi a primeira, gente. Na semana é, passada nós conversamos, foi num grupo, é bem bacana, mas hoje aqui é, é, é uma peninha, assim, né? Porque eu queria essa vamos, né? Mas assim, sabe que é claro. bom? Que eu faço assim, geralmente eu faço essa horinha, porque é pro pessoal ficar com água na boca, para querer mais depois Isso, só um também. spoiler, né? Porque a gente vai falando, vai trazendo tanta coisa. Eu descobri muita coisa bacana tua hoje, que eu adorei conhecer, que eu não sabia, né? Ah, Vou obrigada. conhecer um pouquinho mais depois, um pouquinho mais depois também, lá no livro, mas claro que, e na imersão também, com certeza. Mas essa conversa, esse papo assim, um pouquinho mais, mais profundo, eu digo, né? Um pouquinho mais para a Uhum. gente trazer. Conhecer as histórias que estão por trás da pessoa, por trás do nome que ela carrega, por trás da pessoa que ela apresenta, né, pra gente aqui também, é demais. Ó, já tem um recado, minha esposa é top, viu? Olha Já só. viu? E é verdade mesmo, a gente tá Aí, vendo, papai. Rodolfo. Que Obrigada, bacana, que bacana. obrigada. Olha, e Silvia, Hum, assim, a conversa com certeza iria mais e mais e mais, porque eu adorei de verdade, tá? Te ouvir. muito obrigada. Com certeza, não é à toa que as pessoas te procuram, né? Não é à toa. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. E eu tô vendo o porquê. Que bom, que Ai, bom. que bom que Muito isso legal. alcançou você também. Que ótimo, de verdade. E assim, eu te agradeço imensamente por ter trazido aqui, por ter conversado comigo. Eu fiquei aqui só de boas, ouvindo tanta coisa legal, que tanta história bacana. Eu adoro isso. Eu acho que é edificante para todas as pessoas, para todo mundo.
Eu sempre digo, eu digo que eu tenho, o meu lema é assim, toda história merece ser contada, né? Merece, Toda história merece ser contada. merece. Então, história de vida, tanto pessoal, profissional, tudo, tudo. A pessoa, história Histórias de vida da salvam pessoa. vidas, né? Histórias Exatamente, salvam história vidas. salva. Exatamente. E que bom que nós tivemos a oportunidade de te ouvir um pouquinho Ah, hoje. muito obrigada. Eu Olha, que te agradeço agradeço. imensamente. E quem perdeu aí o começo, pegou pela metade, passou e tal, amanhã vai para o podcast. Eu vou colocar os links todos aqui. Também vai para o canal no YouTube. Então, para ouvir na íntegra, conferir na íntegra essa nossa conversa, esse nosso episódio do Senta que lá vem história. Fizemos uma conexão sul, né, Santa Catarina, Bahia. E foi muito legal aí, muito bacana mesmo. Obrigadão, Ansiosa Silvia, para por conhecer essa vocês oportunidade. pessoalmente. Logo, logo, né? Com certeza. Dia Logo, 18 estaremos aí, um mês, falta um mesinho é. aí, ó. Um Contagem mesinho para o nosso regressiva agora. evento. Exatamente, com certeza. Silvia, então, deixa um recado aí, dá um alô, uma mensagem final aí, já que tu tens bastante bagagem e tem Ah, todas essas histórias aí pra gente, para quem está acompanhando enfim, né? Fala, dá um oi aí, um final aí, manda aquela mensagem para as pessoas que te acompanham, que gostam do teu trabalho ou que estão agora te conhecendo também. bom, gente, foi um prazer enorme compartilhar um pouco, mas olha, eu vou dizer para vocês, é um pouco, um terço, eu acho que não chega a ser um terço do que eu já vivi, apesar da minha pouca idade, em 4,3, mas eu tenho muita história. E senta, porque vai ter outros momentos para a gente poder compartilhar todas elas e edificar ainda mais a vida de vocês. Antes de chegar a vocês, edifica a minha vida, porque todas as vezes em que eu ouço, porque quando a gente fala, a primeira pessoa que nos ouve somos nós mesmos. Então, toda vez em que eu Uhum. me ouço, eu vejo o quanto eu superei e o quanto eu ainda tenho para crescer. E eu tenho certeza que você que está aí do outro lado nos assistindo também tem história para contar, tem história para superar, tem feridas para tratar. Estamos aqui para ajudar todos vocês, homens, mulheres, crianças, família no contexto geral. E para a mulherada, olha, a imersão vai estar assim espetacular. Quem puder ir, vá, porque não teremos online, né? Dessa vez não teremos o Não, link não, dessa para que primeira não, vocês é tudo assistam. presencial, Olha, é. só Em mulheres Balneário Camboriú. extraordinárias, né? Usando aqui o slogan do nosso livro, onde Exato. vocês vão poder ter, mas quem não puder ir lá, tá? Vão poder adquirir o livro, onde você vai conhecer histórias de mulheres extraordinárias, onde você vai Uhum. poder ver também ali, muitas vezes, a sua história e entender que se todo mundo pode, você também pode. Afirme isso todos os dias. Se todo mundo faz, eu também faço. Se ninguém fez, eu vou ser a primeira a fazer. Todos nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E não é Silvia que está falando. É a palavra do Senhor que nos garante isso. Você pode tudo e todas as coisas. Você pode superar, ser superável todos os dias. E por que buscar a sua melhor versão se você pode se transformar, se reconstruir? Porque eu costumo dizer assim, só para encerrar, Uhum. quando eu apresento a minha nova versão, eu sou a mesma pessoa de 1.0 mudando para 1.4 ou 2.0 com alguns itens adicionais, entende? Então eu não quero ser uma Entendi. nova versão de quem eu sou, eu quero ser a versão recriada. Eu não sou mais aquela Joia. Silvia de anos atrás, eu sou uma nova Uhum. Silvia. Entendeu? Eu me Sim. recriei. Então, não busque apenas a sua nova versão. Enquanto só é possível isso, está valendo. Mas se você tem condições emocionais e investir em você, e olha, eu vou falar, investir, não é só investir financeiramente, claro que esse é o primeiro passo, né? Você ter Uhum. condições de investir, mas investir tempo, tempo de qualidade, investir o eu mereço e eu preciso, porque você merece ser a mulher, você merece ser você com o V maiúsculo e deixar o você com o V minúsculo para trás. Tá bom? Legal, gente, legal, adorei. Então, meu povo, É, olha só, adorei conversar com essa simpatia aí.
ouvir adoro os O sotaques, já falei sotaque. isso, sempre falo, adoro, acho muito legal, gosto mesmo. E um grande abraço, obrigada a todos aí, a Muito obrigada. todos que acompanharam, vi que a Débora também teve, a Débora, o Rodolfo, né, o Rodolfo estava aí, ó. Também a Flávia, teve mais, teve várias pessoas aqui, a Dona Curiosa também, enfim, todos aí que deram um alôzinho pra gente, todas as pessoas que participaram, que Bem, entraram, obrigada a de todos. verdade. Muito, muito, muito obrigada de verdade. E acompanhe a Silvia, que ela é demais aí, ela Obrigada. traz uma paz maravilhosa e a Uhum. gente traz, ó. E acompanhe, na próxima, toda semana, uma, tem sempre uma história diferente, ou várias histórias. Adorei conhecer algumas das histórias da Silvia aí na noite de hoje. Muito Abraço, Silvia. Gente, um bem. abração, valeu, até a próxima. Até o próximo Senta Tchau, com a minha tchau. história.